pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, nosso primeiro episódio do podcast, inclusive. E hoje venho aqui falar sobre um assunto muito importante que está sendo meio que atual, né, por causa do Setembro Amarelo, que esse é o nosso tema, que vamos falar sobre a saúde mental e como podemos ajudar a quem está passando por momentos difíceis. Por isso, eu venho trazer aqui a psicóloga Bruna Pereira, que vai nos ajudar e falar sobre um pouco isso. Psicóloga, muitas vezes a gente fala sobre casos de suicídio que têm aumentado. O que os dados mostram pra gente? Bom, os dados mostram sim. Eu não gosto muito de usar a palavra, né? Mas realmente, os casos de jovens que estão desvivendo, né? Que a gente costuma falar, porque é uma palavra um pouco pesada, né? Tem aumentado não só no Brasil, né? Em outros países também. Por conta de não saber pedir ajuda, às vezes por não saber lidar com aquela emoção, o que é normal, porque o jovem, quando a gente tem fases da vida, a gente é criança, a gente é pré-adolescente, a gente é adolescente, a gente é adulto, depois a gente é idoso, tudo é mudança. E isso até emocionalmente, hormonalmente, tudo muda. E às vezes... São fases. Sim, são fases. E às vezes a pressão daquela fase, aquela mudança, eu não sei como lidar, eu acho que aquilo nunca vai ter fim. Eu não vou pedir ajuda, vão rir de mim, vão achar que é frescura, como a gente ouve muito. E nisso vira aquela pressão, aí a pessoa não sabe lidar com aquela pressão, e é onde às vezes perde a vontade de viver, né? Na sua visão, a maior pressão que os jovens enfrentam hoje em dia, qual é? A maior pressão é muita cobrança, né? Tanto dos pais, quanto da escola. Ah, o que você quer ser quando crescer? Às vezes eu nem sei o que eu quero ser amanhã, mas eu já tenho que responder o que eu quero ser quando crescer. Quando eu ficar adulto, eu já tenho que fazer curso, eu já tenho que ir atrás de ideia. Então, às vezes, essa pressão, essa cobrança, traz também um pouquinho de ansiedade, que é onde também não sabe lidar muito, às vezes, com essa ansiedade. Acha que, meu Deus, se eu não souber o que eu quero fazer, eu não vou fazer nada, e fica preso naquilo. E nem sempre é, às vezes é um pouquinho de paciência. Tem a cobrança que a gente acabou de falar, reforçando de novo, da rede social, de achar que o mundo lindo é aquele ali, cara, se eu não tiver esse celular eu não vou ser feliz. Então a pressão da escola, a pressão dos pais, não é por mal, né? A gente quer que vocês evoluam, que vocês tenham uma profissão, que vocês gostem do que vocês fazem. Mas às vezes a pressão você tem que fazer, você tem que estar sempre produzindo, acaba que gera um pouco de ansiedade, que gera aquela... Você fica um pouco deprimido, por às vezes não estar rendendo muito. É normal, não podemos parar, né, lógico. Mas também não podemos querer acelerar o processo. Porque todo mundo tem um tempo, deve você descobrir o que você quer. Mas a pressão normalmente é mais da escola, dos pais, a rede social, a comparação, é muito. A cobrança, a pressão, muitas vezes dentro de casa mesmo, já é um desafio enorme para os jovens, para os pré-adolescentes, muitas vezes até para as crianças que sofrem com violência, com as coisas dentro de casa. E já vira um desafio enorme quando ela vai envelhecendo, vai crescendo mais e vai crescendo com a pressão escolar, das notas, da vida. O que eu vou ser um dia? Você tem que saber o que você vai fazer aos poucos. Você tem que viver a sua fase. Exatamente. E crescer ao longo do tempo. Não se apressar antes disso. Exatamente. É o que eu sempre falo para os pais de adolescentes lá dentro. Seus filhos não são a extensão de vocês. Eles são pessoas, vocês deram a vida, mas eles têm os gostos deles, o tempo deles, a pressa deles, enfim. Então, mas eu gosto de verde, meu filho tem que gostar. Não, às vezes ele gosta de azul e tá tudo bem, porque não é uma extensão sua, ele é uma pessoa que nasceu de você, mas ele tem ele tem os gostos dele. Ele não vai fazer as coisas do jeitinho que você faz. E nos sinais de alerta? Sim. Onde a gente pode perceber que tem alguma coisa errada ali, que tá acontecendo algo? Sim, é importante a gente exercer a observação. Hoje em dia a gente fica muito no celular e às vezes não observa a volta da gente. Isso é muito... Exatamente. Então a gente tem que observar a volta. Aquela pessoa que super conversa, dá risada, brinca, de repente se isola de uma maneira assim que... Na maioria das vezes, a pessoa que mais ri, que mais é brincalhona, divertida, que mantém a vida assim, socialmente ativa, é que dentro de casa é totalmente diferente. Então, e aí, por isso que é importante observar. Às vezes, assim, aqui na escola, você tem uma amiga que
tá sempre perguntando como é que você tá, e aí, vamos sair, vamos conversar, vamos... E de repente ela se isola, né? Tem alguma coisa, não é a normalidade dela. Quando a gente vê que alguém sai da normalidade, tem alguma coisa estranha. Pessoa que, nossa, não tô dormindo mais, eu tô perguntando o dia pela noite, ou não tô dormindo nem de dia nem de noite, o que que tá? O distúrbio do sono também é importante, tem ou dormindo demais, pode ser a fuga de alguma coisa. Então a gente, caso esse refúgio assim das pessoas, né? essa troca, esse distúrbio do sono já é um sinal. Apetite também. A pessoa tem uma vida regrada, normal, come, e de repente eu não quero, não vou comer. E aí você observa, que às vezes ele não fala não vou comer. Ah, não, beleza. E o bolo, você vê que a pessoa não beliscou aquele bolo. E ela gostava. Ué, você não. Vai deixando aos poucos até que ninguém mais perceba. Você tem que observar. Rendimento escolar. É o primeiro que cai também. Um dos primeiros, né? Pessoas, a gente tem as nossas habilidades. Às vezes eu não sou boa em matemática, você tira uma nota que não é bacana, mas de repente, de um 7 eu fui lá para 1. Tem alguma coisa de estranho. O que aconteceu aí? Por que tirou tão baixo assim? Então é bom observar também. Tá acontecendo alguma coisa? Falta de foco, falta de concentração. Então, e por quê? Às vezes é um distúrbio, né, que a gente tem de transtorno, mas às vezes só alguma situação que está acontecendo, ela não está sabendo lidar. Além de não comer, às vezes tem gente que desconta muito na comida. Também não tá legal, né? O que você tá comendo a tua emoção? Às vezes acontece. Começa a descontar nos vícios, que é bebida, cigarro, tudo. Sim, é onde vai o caminho, né? Por isso a importância da observação. Mas ele não é uma pessoa que era tão irritado assim, tão bravo. Que tá? Tem alguma coisa. A pessoa tão tranquila, de repente, qualquer coisa grita, explode. Tem alguma coisa assim. Então é bom a gente observar essas mudanças de comportamento. É um sinal. É hora de pedir ajuda. Ou alguém pedir por essa pessoa, né? Apoiar ela, se quer ajuda. Porque às vezes a gente precisa de empurrão. Tem gente que é assim. Então, e se alguém que está ouvindo a gente agora sentir que precisa de ajuda? Em que lugar, quais canais elas podem recorrer? Sim. E como você vai ver o CAPS funciona? Então, normalmente, se alguém que precisa de ajuda está muito angustiado, está tendo pensamentos negativos, está tendo uma ansiedade assim fora do normal, uma crise de choro muito recorrente, tem alguma coisa que não está legal. Ela não tem coragem de contar para um amigo, para a mãe, né, enfim, para o professor, mas ela quer pedir ajuda. Né? Às vezes é difícil pedir ajuda, mas quando ela decide pedir ajuda, tem as vias, né? Que nem nesse folder tem o telefone atrás, que é o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que é um e-book. Ele é um disque 24 horas, gratuito, né? Tem profissionais lá do outro lado da linha para poder te amparar naquele momento, te acolher naquele momento de desespero, porque às vezes é madrugada. Às vezes, né, provavelmente o postinho não está, né, o UBS não está aberto, né? Às vezes, em casa, você quer conversar, mas não é daquelas pessoas, você ainda não se sente à vontade. Pode ligar, lá estão pessoas para te acolher. Mas se não for por ligação, normalmente a gente pede ajuda na escola. O professor entra em contato às vezes com a coordenadora e leva na UBS, né? Porque aí na UBS tem profissionais capacitados para poder ouvir vocês, né? Ver se precisa só do psicólogo, se às vezes precisa de um psiquiatra, se às vezes precisa de um nutricionista, porque a pessoa está questão, né, da alimentação, enfim. E ali eles encaminham certinho para onde precisa, né? O CAPS, sobre o CAPS, também eles podem encaminhar, que é dali que começa, vão fazer uma entrevista, né, certinho, ver como é que tá, vão chamar os responsáveis, se for menor de idade, se for maior, ele vai contar, né, basicamente o que está acontecendo. E aí o CAPS é um pronto atendimento em caso emergencial, né, é mais para quando é um caso assim, que é uma emergência, que às vezes tentou alguma coisa. É uma coisa mais grave. Isso, quando tentou alguma coisa, né, mais séria, e ali é emergencial. Mas quando é algo assim, que ainda dá tempo de acolher, a dali manda normalmente lá para o Centro Nelson, né, que é o centro de especialidade, que ali a gente tem psicólogos, tanto de manhã quanto à tarde, que aí ali a gente vai fazer, no caso, o tratamento, né? Não é ir lá uma vez só e nunca mais, é um tratamento. Você vai se cuidando, você vai entendendo, você vai se autoconhecendo. Se autocuidando. É muito bom. Quem fala assim,
Eu não vou no psicólogo, que é coisa de doido. A pessoa tá muito errada. Né? Normalmente você tem que ir para não ficar doido. Eu acho que o nosso maior ato de coragem é pedir ajuda. Porque a gente não consegue, sabe? A gente diz pra nós mesmos que nós estamos passando por uma situação e que nós não estamos bem, pode ser muito difícil. É difícil. É difícil. É difícil. A gente fala, não, eu vou lidar com isso sozinho. É difícil você você coisa tá perdendo o controle, então. A gente tem que trabalhar bastante sobre isso, né? Sobre que tá tudo bem pedir ajuda. Isso. Não tem problema nenhum. Eu acho que realmente o que você falou foi perfeito. É ato de coragem. Muita coragem de você falar, não, eu realmente preciso de ajuda. E só eu sozinho não tô dando conta. Não tem nada de errado. Muitas vezes, um amigo que percebe, né, de primeira que tá de errado, o que tá acontecendo, um familiar. Então, como que a gente pode ajudar quando a gente percebe que o nosso amigo tá diferente ou algum familiar nosso? Como que a gente pode ajudar ele? Primeiramente, o acolher, que a gente é uma palavra tão usada, né? A empatia também é uma palavra muito usada, mas na prática realmente é ouvir aquela pessoa. Ouvir mesmo, sentar ali, olhar para ela e ficar assim, não pode falar. Então, né, isso aqui é muito chato, isso aqui desanima qualquer um de falar. Então, assim, senta com ela, olha para ela, ouve ela. Os pais também, hoje em dia, às vezes, o filho começa a falar, isso aí não deixa nem concluir. Então, assim, ouve. Às vezes o que dói em mim não dói em você. Entendeu? E aí você vai, né, desvalidar o que a pessoa está sentindo. Não, ouve. Às vezes nela dói, então ouve o que ela tem. Ouvir. Então, nesse momento, percebeu? Ouve, pergunta, está acontecendo? Pode me falar. Se você não sentir, vamos procurar ajuda. Vamos procurar um profissional, né? Porque já que você não tem coragem, às vezes para aquela pessoa vai ter. Mas jamais assim interrompa ou desvalide o que ela está sentindo. Porque é a primeira coisa que a gente, às vezes, sem querer, faz. É o que falta, né? Muitas vezes é perguntar se precisa de ajuda. Muitas vezes a pessoa não vai falar, obviamente, mas você tem que ir percebendo e ajudando aos poucos para conseguir realmente ajudar completamente para ela poder se curar. Vamos se pôr no lugar do outro, que às vezes é muito difícil. Eu sempre brinco, o lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro, porque a gente nunca entende o que o outro está sentindo, mas às vezes a gente quer falar, não deve ser assim, para ele é. Então não vamos desvalidar o que o outro sente, vamos ouvir, vamos acolher. Então, dessa pergunta, quando você perceber, ouça ele, né? Pergunte se ele quer comentar sobre alguma coisa, se ele quer falar sobre alguma coisa. Se ele falar que não, quer ajuda profissional, vamos procurar ajuda profissional. Tô vendo que você não está legal e vai apoiando, porque ter alguém para apoiar é um pouquinho melhor do que se você for sozinho. Você vai meio perdido, mas se tem alguém ali, não, aquela ali está comigo. Aqui no nosso município, o jovem que está precisando de ajuda, a quem ele pode recorrer, que sempre, que lugar? Se o jovem que está ouvindo isso, né, sentir aqui no município está podendo sentir que precisa de ajuda, que está perdendo o controle, que não está bem, precisa de alguém para acolher, normalmente a gente age dessa maneira. Vai até a sua unidade básica de saúde, né, que cada região tem a sua, né. Chegando lá, pode pedir uma consulta com o médico, relata tudo o que está sentindo, relata o que sente, qual que é os pensamentos, o que está ruim, né, crise de choro, como é que está. E ali o médico pode anotar tudo e aí ele faz um encaminhamento. Esse encaminhamento você vai pegar, né, seja normalmente para onde eu trabalho, que é para fazer a psicoterapia que a gente fala, vai estar lá escrito, né, solicite o psicólogo. E aí ele pega esse encaminhamento e leva até o Centro Nelson aqui da cidade, né, que é ali na rua Pedro Celestino, em frente ao Sindicato Rural. Tem uma placa ali. Você chegando lá, você vai deixar esse encaminhamento com a recepcionista, ela vai anotar e o quanto antes surgir vaga, a gente já entra em contato para começar esse tratamento. Se caso chegar na UBS e ver que às vezes é um caso que a pessoa está muito ansiosa, não está dormindo, às vezes manda para um psiquiatra. Aí vai estar tudo anotado e ali na UBS eles encaminham certinho, se é no CAP, se é no hospital, que é onde tem esse psiquiatra para dar esse apoio. Tá? É isso. E agora, para fechar, que mensagem você deixaria para os jovens que estão escutando a gente? Que algo que eles precisam lembrar nesse momento, né? Que estão passando por essa fase difícil. O que você gostaria de dizer para eles?
Bom, eu gostaria de dizer que toda dor ela é válida, todo sentimento ele é real quando a gente sente. A gente nunca está sozinho, né? A gente precisa lembrar todo dia, reforçar isso na nossa mente, que a gente é valioso, que a vida é um tesouro, é uma coisa valiosa, que a gente não pode. Tem caminhos que é difícil de seguir, muito, mas se a gente começar a dar sentido devagarzinho, um passinho de cada vez, a gente encontra sentido nela, assim. Então, se às vezes alguém está ouvindo assim, nossa, minha vida não faz sentido, procure ajuda, a sua vida é valiosa e um passo de cada vez a gente consegue sim encontrar sentido e voltar a viver. Não é fácil, mas é possível. Muito obrigada, né, especialmente para você, psicóloga Bruna, por estar fazendo esse bate-papo, por estar explicando tudo direitinho pra gente e fazer com que as pessoas entendam como é importante, como tudo está acontecendo e precisamos recorrer à ajuda o mais rápido possível, né? E você que está ouvindo, se você precisar de ajuda, se você conhecer alguém que precisa de ajuda, liga para o 188 no CAPS perto de você. Se lembre que Setembro Amarelo é o mês todo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!